Iniciativa IPTV. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira, é claro, todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Bruno, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente da Sanasa aqui no CBN Campinas a respeito do indicador do Trata Brasil, considerando Campinas aí líder no ranqueamento divulgado esse ano, embora os dados referentes a anos anteriores, né? E a gente não teve a oportunidade aqui de conversar a respeito, mas antes de trazer também os comentários que traz não só os dados de Campinas, mas de outras cidades aqui da nossa região, a gente vai ouvir a reportagem que o Kevin Camada traz, ouvindo parte aí da nossa entrevista, mas também os pesquisadores do Trata Brasil. Divulgado na última terça-feira, a edição deste ano do ranking do saneamento básico, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, trouxe uma boa notícia para Campinas. Depois de alcançar a primeira colocação entre as cidades maiores de 500 mil habitantes em 2024, a metrópole assumiu a liderança da nova lista, que considera as 100 maiores cidades brasileiras. Como acontece desde 2009, o ranking considera as informações do Sinisa, o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, publicado pelo Ministério das Cidades, e que são processados por uma metodologia criada por uma empresa de consultoria. Segundo o Instituto Trata Brasil, o bom desempenho de Campinas é resultado de uma combinação entre alto investimento no combate às perdas na distribuição e no acesso ao tratamento de esgoto. A presidente do Instituto, Luana Preto, destaca que a metrópole alcançou as metas do marco legal do saneamento básico com 10 anos de antecedência para o prazo estipulado. Então, é um município que está universalizado em relação ao acesso à água tratada, que está universalizado, ou seja, tem mais de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, que é estipulado pela lei do marco. É um município que conseguiu reduzir as suas perdas consideravelmente, a indicadores menores de 20% de perdas. Luana também explica a variação no ranqueamento de municípios na comparação entre os levantamentos anuais. A presidente do Instituto Trata Brasil afirma que as cidades mais bem posicionadas competem com indicadores acirrados, que podem oscilar periodicamente, conforme o desenvolvimento de cada município. O fato de não se atingir pontuação máxima em um indicador, ou ainda de se atingir pontuação máxima em um indicador que no ano passado não tinha, faz com que o município consiga, então, subir várias posições. Um dos objetivos do ranking é sinalizar a importância do acesso ao saneamento básico, que seja capaz de superar as desigualdades regionais mais acentuadas. Embora Campinas possua um desempenho considerado acima da média, o atendimento de serviços de água e esgoto ainda é um desafio nas regiões periféricas da metrópole. O presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, explica que a proporção 1:1 é um desafio, em razão das dinâmicas de crescimento da cidade. Quando a gente cita um número aqui, ele foi auditado e ele está certificado. Ele está nas franjas da cidade, naquelas ocupações informais, e que às vezes a gente até fornece a água através de caminhão-pipa ou através de ligações coletivas, mas ele não pode fazer parte do indicador. Magalhães Júnior rebate as críticas sobre o elevado valor da tarifa do serviço de distribuição de água e coleta de esgoto. O presidente da Sanasa afirma que os valores são compatíveis com a qualidade do serviço prestado em Campinas. Aqui a tarifa reflete um serviço prestado. Nós temos qualidade na água que a gente fornece, as pessoas abrem a água, a torneira todo dia e sai água, e a gente tem coleta, afastamento e tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto é caríssimo, muitas cidades cobram tarifa barata, mas sequer tratam 10, 20% do seu esgoto. Além de Campinas, Limeira é outra cidade do interior paulista a figurar no pódio dos municípios mais bem avaliados em saneamento básico. A cidade de Niterói aparece na terceira colocação. Outros municípios paulistas que figuraram bem nos anos anteriores do levantamento também permanecem na lista da edição 2025. São os casos da quarta colocada, São José do Rio Preto,
Franca, que aparece em 5º lugar, e a litorânea Santos, que aparece na 8ª posição. De Campinas, Kevin Camada. Desafio de permanecer no topo do ranqueamento, né, Bruno? Pois é, claro, mérito de todos envolvidos na gestão, obviamente, né? Isso aqui é uma questão óbvia, né? Então, mérito de todos que estão envolvidos na gestão para garantir essa qualidade. São Paulo teve aí, de maneira geral, não só Campinas, Limeira, mas se a gente observar em perspectiva 9, né, das 20 cidades que estiveram melhor colocadas nesse ranqueamento, e no geral o estado, para a gente ter uma ideia, possui 96% da população com acesso à água tratada e 91,3% da população com acesso ao esgoto tratado. Então isso coloca o estado numa condição diferente dos demais, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes. Acho que quando a gente fala em saneamento básico, é muito curioso porque, primeiro, nós estamos no dia 16/7/2025 falando de saneamento básico, é um problema do século XIX, e dizendo que ainda tem gente que não tem acesso à água tratada e o esgoto devidamente tratado. Deveria ser 100-100, né? Vamos dizer assim, pensando em termos razoáveis, deveria ser 100-100. Então, nós estamos no século XXI com um problema do século XIX ainda presente entre nós. Felizmente, cidades que têm uma capacidade maior de arrecadação, um planejamento melhor, o acesso a isso tudo, acabam entregando o serviço de uma forma mais satisfatória, vamos dizer assim, né? Já aquelas cidades que não têm isso, apresentam-se aí em posições piores no ranking como um todo. Se a gente observar, as regiões que continuam muito desafiadoras ainda é a região norte, que teve uma ocupação relativamente mais recente, o centro-oeste também ainda se mostra desafiador e algumas áreas mais da região nordeste, né? Então, aí os demais você vai equilibrando, né? A água tratada, ela é maior do que o percentual de esgoto. Então, acho que, de modo geral, Sandra, isso revela o seguinte: as cidades que conseguem basicamente atingir esses critérios de modo satisfatório estão fazendo um bom trabalho, porque relacionado ao saneamento básico não está pura e simplesmente uma questão de saneamento, mas tem uma questão envolvendo o estilo de moradia, o crescimento do município, se essa expansão foi ordenada ou se ela foi desordenada. Isso impacta inclusive na própria saúde pública, né? Porque quando você não tem água tratada, esgoto tratado, você tem uma quantidade maior de pessoas suscetível a doenças, viroses, etc., né? Isso acaba sobrecarregando a outra ponta, que é o sistema de saúde também. Então, mérito dos gestores, um desafio que infelizmente não gostaríamos de ter que estar falando em pleno século XXI, e que, detalhe, nacionalmente, os parlamentares, os congressistas venderam a ideia, eu não vou lembrar exatamente quando foi a aprovação agora, mas nós chegamos a comentar isso nesse espaço também, do novo marco do saneamento básico, prometendo mundos e fundos, que iam universalizar antes todo o serviço. A gente ainda está acompanhando, porque tem lugar que está piorando, essa que é a grande verdade. E você trouxe aí um ponto importante, né, que é o reflexo em outras áreas, né, como da saúde. E aí eu trago aqui, Bruno, um problema antigo nosso também, da superlotação nos leitos das unidades de saúde aqui em Campinas, né? Esse problema atinge principalmente o Hospital das Clínicas, o CAISME da Unicamp, essa situação monitorada desde anteontem, né? E trazendo esse cenário preocupante. A Aline Albuquerque traz um resumo para a gente. O Hospital da Mulher da Unicamp, o CAISME, está em situação crítica de superlotação e atendeu nesta terça-feira com mais de 140% da capacidade. De acordo com a unidade, a orientação é para que novos pacientes busquem por outros hospitais e serviços de saúde da região. A cozinheira Adriana Santos relata a demora para atendimento. Descansa, olha aí, ó. A gente sentado nessas pedras desde as 6:30 da manhã. Cadê? Não tem um toldinho, não tem nada. Agora chamaram a gente aqui, a gente fica em pé novamente e assim vai indo. Demora. A gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Eu acredito que lá para uma meio-dia. A minha consulta é 9h15 e eu tô aqui desde as 6:30. Marinalva Barbosa é outra paciente que precisou enfrentar horas de espera. Demora mais quando a gente vem para fazer exame, passar em médico, tudo. Aí já providencia tudo. Olha, às vezes quando a gente tem médico cedo, que ele pede para fazer algum exame, aí chega até esperar o dia inteiro. Segundo a administração da unidade, o hospital possui 15 leitos de UTI neonatal, mas há 21 bebês internados no local. Além disso, há gestantes de alto risco atendidas, com programação para parto com necessidade de internação neonatal. O hospital informou que pediu para que não sejam realizados novos encaminhamentos ao CAISME, ao Sistema de Regulação do Estado de São Paulo. Segundo a administração,
A medida foi adotada para não comprometer a segurança dos pacientes. Ressaltou que as UPAs devem fazer a primeira triagem. A partir daí, a CROSS, Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, faz o redirecionamento para as unidades que possam fazer o atendimento. A situação é crítica em toda a rede de atendimento hospitalar da Unicamp. O Hospital de Clínicas de Campinas tem a menor proporção de leitos para o tamanho da população que atende. Ao todo, 44 municípios da região encaminham pacientes para a unidade. Juntos, somam mais de 4.200.000 habitantes, enquanto a unidade conta com 560 leitos, ou seja, são mais de 7.500 pessoas para cada leito. Houve um aumento da população, assim como há um aumento da população que precisa do SUS por ter perdido os seus planos de saúde, né? E também tem uma falta de aumento da área de saúde da universidade. Então, hoje nós temos 560 leitos, né? E isso há 40 anos. A Secretaria de Saúde de Campinas informou que monitora de forma permanente a situação de leitos de UTI neonatal na cidade. Disse que mantém tratativas com o governo do estado para aumento da oferta de leitos. O Grupo EP questionou a Secretaria de Saúde do estado sobre um prazo para início da construção do novo Hospital Regional de Campinas, que vem sendo citado pelo governador Tarcísio de Freitas, mas não houve resposta sobre o prazo. Além disso, a Unicamp aponta que a nova estrutura demoraria pelo menos 4 anos para ficar pronta, o que não resolveria a demanda de superlotação de forma urgente e imediata. A superintendente do HC disse que uma das alternativas seria criar parcerias com os municípios para aumentar os leitos da Unicamp, mas fora da estrutura do hospital. Criar microambientações, micro-regionalizações. Como assim? A gente, em parceria com as cidades da região, nós nos comprometeríamos a transferir um paciente de menor complexidade para receber um paciente de maior complexidade e acompanhando esse paciente nessa cidade onde ele foi transferido através de teleinterconsulta. Isso faz com que, mesmo a gente não aumentando em número real de leitos, a gente aumente no número aí real de atendimentos, porque vai rodar esses leitos e nós vamos também poder contar com leitos das cidades da região. A Secretaria Estadual disse apenas que o Departamento Regional de Saúde de Campinas tem realizado reuniões com representantes das unidades de saúde da região para alinhar estratégias. Disse que o chamamento público para a contratação de 4.000 procedimentos entre ambulatoriais e hospitalares para atender a população da RMC está em fase final. De Campinas, Aline Albuquerque. A gente entende, né, que existe protocolos, né, e para seguir os trâmites legais e tudo mais para avançar, né, na concretização realmente de uma ampliação do hospital, de leitos, né, o hospital regional também, que é aguardado aqui. Mas, enquanto isso, a gente ou normaliza a situação do caos, né? Pois é. Ou não tem muito o que fazer, Bruno. Ô, Sandra, e eu vou além ainda, né? Não dá para você ficar sendo refém da regra, né? A regra foi feita justamente para, de alguma forma, atender diretamente a necessidade das pessoas. E aí nós estamos falando de superlotação atrás de superlotação, né? E de isso gente não é que não pode esperar, né? Pois é. Não dá para esperar. A pessoa tá doente e fala, espera aí 4 anos que nós vamos projetar aqui, vamos fazer a licitação bonitinha para construir o hospital. Eu acho que uma das entrevistadas falou algo que é importante. Tem 2 fatores que são fundamentais, né? Primeiro, diminuir essa questão da superlotação, eu também acredito que passe por aí, fazer uma varredura mais específica nos hospitais que já têm à disposição ou possibilidade de ampliação ou rápida adaptação para você poder fazer esse remanejamento, posto que o SUS é uma política pública nacional e não depende diretamente do território de um hospital em específico, né? Então você pode fazer essa coordenação de um modo mais inteligente e mais rápido, não como solução definitiva, mas como parte de um planejamento, vamos dizer assim, para poder começar a diminuir essas filas de espera, essa superlotação e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto central. E o segundo, eu acho que ainda falta, e eu ouço muitas pessoas falarem, aumentou a demanda. Eu acho que tem que ter um estudo mais pormenorizado para poder, de fato, mostrar o quanto tem se utilizado a mais do SUS no Brasil pós-pandemia, quando comparado ao período anterior. Porque tem muita gente que está colocando na culpa da pandemia algo que, para mim, é mais crônico do que a gente já imagina. Ou seja, já era um problema
problema grave lá atrás, já tinha uma quantidade grande de pessoas utilizando o sistema, e hoje não só aumentou, como mesmo diante de muitos que possuem os planos de saúde, os planos também têm tido dificuldades, muitos deles, em conseguir atender a contento as pessoas, o que faz com que elas imediatamente vão para o SUS para tentar isso de alguma forma, né? Então acho que há um caos na saúde pública muito mais amplo, que está associado também a essa dimensão da saúde privada, mas que tem na sua base vamos por assim, um processo que é um processo mais complicado, de que a demanda pelo serviço avançou muito e a estrutura correspondente não avançou a contentos, né? Por isso que a gente está aqui, hora ou outra, falando sempre nos mesmos problemas. Acho que o pessoal tem acompanhado, por exemplo, Porto Alegre está numa situação muito caótica de superlotação também recentemente. As grandes cidades, isso fica muito mais evidente, porque elas acabam caindo ali a maior parte dos casos de maior complexidade, que precisa daquele atendimento. Então, tudo isso acaba caindo nas grandes cidades. E Campinas, dado ao seu porte, importância, quantidade de especialidade médicas e opções, faz com que isso também seja tensionado. Então, tem que ter ali na mesa prefeito de Campinas, tem que ter pessoal da Unicamp, tem que ter o governador do estado, tem que ter representante do Ministério da Saúde para poder sentar, fazer um planejamento e ver o que no curto prazo dá para fazer e o que a longo prazo é mais viável. Porque também dizer, vamos enviar verba para construir o hospital, não resolve o problema, né? Pelo menos não resolve a contento do que a gente quer para poder atender essas pessoas que estão aí nessa condição hoje, né? O que não dá é só para ficar normalizando o caos, como você mesmo tinha comentado, né, Sandra? Senão, se a política não começar a dar resposta, a gente vai vir a resposta da onde para esse caso, né? Talvez nas urnas, né? Ano que vem. Deveria, também, né? Agora, deveria. Essa distribuição, né, de melhor atendimento também, porque aqui acaba concentrando de outras cidades. Eu lembro do governador, em uma das visitas aqui da região, falando da conversa com o prefeito de Bragança Paulista para reutilizar uma das unidades lá, né, que como estariam hospital regional lá. E talvez não tenha avançado, né? Já que não houve aí nenhum complemento nos retornos que a gente solicitou, inclusive. Pois é, mas eu espero que o Tarcísio comece a olhar para a saúde, né? Pare de pensar em 2026 e governe ainda em 2025, né? Porque não só ele, como muitos dos representantes, só pensam em 2026, gente. 2025 as coisas estão acontecendo, né? E a gente está aqui aguardando. Bruno, ficamos por aqui hoje. Até amanhã. Combinado, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Amanhã a gente volta. Um abraço a todos aí e um excelente dia para todo mundo aí. Valeu. Até, Bruno. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro